Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí no seu lugar e já abra um texto comigo, por favor, em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 6. Muito bom nós estarmos juntos na presença do nosso... E a partir do momento que nós decidimos buscá-lo, Ele também nos conduz por caminhos que nos levam mais pertinho dEle. Nosso Deus é maravilhoso. Semana retrasada, até dentro disso, o nosso pastor, no final de um culto, ele convocou toda a equipe de liderança e ele nos convocou para que, ele chamou a equipe e nos convocou para que nós pudéssemos fazer um tempo de uma semana de jejum e oração. E sabe, queridos, assim como eu estou falando, quando nós nos dispomos a buscar a Deus em intimidade, Deus vai traçando o nosso caminho, e foi um tempo tão maravilhoso, foi um tempo de consagração, foi um tempo onde eu pude experimentar uma busca, uma adoração, um tempo de fé diante da presença do meu Deus, crendo que tudo aquilo que eu estava orando, tudo aquilo que nós estávamos orando, pastor, dentro daquele propósito, o nosso Senhor, Ele estava agindo. Nesta noite queremos estar sensíveis, ó Deus, à Tua presença, que é real neste lugar. E nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma forma, mas o Teu poder, a Tua palavra e a Tua presença irá nos levar diante do Senhor. E nós sairemos daqui renovados para uma nova semana diante da Tua presença, para trilhar caminhos que glorificam ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, essa noite nós representa a disposição de se voltar para Deus com reverência, com fé, com amor e entrega. E preste atenção, buscando cultivar um relacionamento sincero e constante com Ele. É por isso que eu disse que este é um assunto de extrema importância para cada um de nós. A nossa vida devocional diária, não espaçada, não que acontece este mês, no outro ano, não. A nossa vida devocional diária. E antes de nós continuarmos, cabe uma pergunta entre nós: o que é a nossa vida sem a palavra e sem a presença de Deus? Ele é o autor da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Atos capítulo 17, 25, a parte B, diz assim: porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Salmos 36, o versículo 9, pois em Ti está a fonte da vida. João capítulo 1, o 3 e o 4 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz assim sobre o autor da vida: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas.
Ele é o teu Criador. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o mais íntimo do teu coração. Ele conhece as suas palavras antes mesmo de sair da tua boca. Ele conhece as suas atitudes. Deus conhece o seu dia a dia. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas intenções. Ele conhece os seus planos. Ele conhece os seus projetos. É Ele que te guia. É Ele que ilumina os seus passos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ele conhece todo o nosso ser. Ele conhece toda a nossa vida. Não tem como esconder nada do nosso Deus. João capítulo 15, versículo 5, a parte B, a palavra de Deus diz assim: porque sem mim nada vocês podem fazer. Acabamos de ouvir o testemunho de pessoas que dedicam a vida, dedicam tempo para buscar essa presença. E nós temos esse privilégio tão pertinho de nós. Muitos deixam Deus para segundo plano. Como está a sua vida? 24 vezes 7. Será que dentro dessa semana não conseguimos separar um tempo de qualidade? É tempo de qualidade. Não é correndo, não. Chegou o momento de parar, de oferecer o resto para o nosso Deus. Fazemos de tudo. É trabalho, é casa, é família, sim, temos as nossas obrigações, não estou falando nada. É isso. Aí quando chega a noite, no último tempo, quando já está com o olho fechando, o farol já está baixo, aí vai orar. Aí vai buscar a presença de Deus. Faz de tudo o dia todo. Está naquele cansaço terrível. Chega ainda e fala: eu vou tomar um banho. Agora eu vou orar. 10 para meia-noite. Segundo detalhe importante, antes de nós compartilharmos esses pontos, Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz assim: o braço do Senhor não está curto para que Ele não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Presta atenção agora. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso Ele não os ouvirá. Sabe, queridos, examine a sua vida. Isso serve para mim também. O seu dia a dia, a sua conduta. Não chega de qualquer maneira. Já chega cansado, ainda chega de qualquer maneira. Examine a sua vida. Isso envolve as suas palavras, no dia a dia, as suas atitudes, a sua conduta, a minha conduta, os nossos pensamentos. Se tiver algo para pedir perdão, se acerte. Se tiver algum sentimento ruim no coração, e você se conhece muito bem, eu me conheço muito bem, pelo menos achamos, né? Vamos nos acertar. Não se apresente diante de Deus de qualquer maneira. Vejamos então, depois desses 2 detalhes muito importantes, alguns pontos. O que nós devemos fazer em nosso devocional? Quer aprender? Está comigo aí? Glória a Deus. Primeiro, nós devemos discernir e honrar a presença do nosso Deus. Quando nós falamos a respeito de discernir, é perceber com clareza, é distinguir. Isso nos fala de nós
compreendermos a presença de Deus naquele lugar. Discernir e honrar. Honrar significa dar valor, dar respeito, consideração e reconhecimento a alguém que, no caso, é o nosso Deus. Então, o nosso devocional, ele deve começar comigo e com você, discernindo a presença do nosso Deus. É nós compreendendo a presença de Deus naquele lugar. É nós percebendo a presença dele com uma clareza. Comece parando. Não adianta você já ir lendo a Bíblia sem uma preparação. É estarmos inteiro naquele lugar. Repetindo, então, como honrar a presença de Deus? Estando inteiro na presença de Deus. Lembram do texto de Mateus 22, 37? Amem o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todo. Então esses primeiros minutos são para discernir: o Pai está na casa, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, Ele está no meu quarto. Eu quero convidar você a, juntamente comigo agora, fazer algo na prática. Nós vamos fazer aqui um quarto coletivo. Esqueça agora, por favor, esqueça quem está do seu lado. Não se preocupe com quem está do seu lado. E nós, durante alguns minutos, vamos fechar os nossos olhos. E dentro deste quarto, aqui mesmo coletivo, nós vamos discernir a presença do Altíssimo nesse lugar. Você pode fazer isso comigo? Ei, queridos, faça como se você estivesse lá na sua casa. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. Esteja sensível agora, neste momento. Você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado. Não se preocupe com isso. Somente compreenda. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença e não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Deixa morar. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar por esta presença gloriosa. Você pode glorificar a Deus no seu lugar porque o Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é poderoso, aquele que é antes de todas as coisas, o nosso Deus grandioso, um Deus de poder, um Deus santo, um Deus fiel, Ele está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É muito bom, não é verdade? Nós estarmos na presença desse Deus tão maravilhoso. E sabe, queridos, nós temos esse privilégio todos os dias. Não precisa de dinheiro, muito dinheiro, porque este momento não é comprado. Não precisa daquilo, disso, de muita coisa.
precisa da disposição do nosso coração. Queridos, após nós discernirmos, compreender a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Escolheu um texto que você vai ler ali no seu devocional? Leia. Leia, releia, e você começará a ter a revelação daquele texto, porque o autor daquela palavra está com você. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Terceiro, já estamos terminando, tá? Medite no texto. E o que é meditar? É refletir sobre o significado daquilo que você está lendo. É você naquele momento pensar em como aquilo pode se aplicar em sua vida. Não é mais uma leitura que você faz rapidamente, que eu faço rapidamente. Somente muitas vezes para cumprir um propósito ou para um desencargo de consciência. Eu vou ler porque se eu não ler, não. Agora a leitura, ela é diferente, porque você vai pensar como aquilo se aplica na sua vida. O meditar do cristão é falar com você mesmo. É pegar o texto que você leu, é entender e trazer para o seu coração. Deixa eu dar um exemplo. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: desta forma, quero dar o exemplo, se fosse esse texto que eu estivesse lendo no meu secreto. Desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Verso 5: mas se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nele, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Versículo 3: sabemos que o conhecemos. Senhor, eu quero te conhecer a cada dia mais. É trazer esta palavra para você. Eu quero te conhecer a cada dia mais. Eu quero sim conhecer na profundidade. Eu quero aprofundar na amizade. Eu quero ser íntimo do Senhor. Ser chamado amigo de Deus. Eu vou obedecer os seus mandamentos a cada dia, porque isso demonstra que eu o conheço, que eu conheço realmente a Deus. E eu vou praticar a tua palavra para honrá-lo. Verso 4: aquele que diz que conhece, mas não obedece é mentiroso, e a verdade não está nele. Senhor, se eu digo que eu o conheço, mas não estou praticando, neste momento, Pai, eu quero examinar a minha vida. Eu não quero desobedecer a tua palavra, porque eu sou filho não da mentira, mas eu sou filho do Senhor. Então eu quero te obedecer a cada dia. Pai, me ajuda. Verso 5: mas se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nele. Pai, eu quero mais esse amor. Amor para com o Senhor. Este amor que vem dos céus. Não para eu encher a minha vida, ser o melhor, não. Mas para que eu possa amar mais o meu próximo. Para que eu possa ter esse coração, Pai,
fortalecido em santidade. Verso 6. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você está falando com você. Você está meditando. Eu vou me esforçar. Paulo, você vai se esforçar a cada dia para andar como ele andou. Para praticar. Eu vou praticar. Eu sou um imitador de Cristo. Eu sou um imitador de Cristo no meu dia a dia. E você declara. Você traz esta palavra para você. E por último, agora fale com Deus sobre a palavra. A palavra de Deus é Ele falando com você. Só que a oração é você falando com Deus. Exemplo, Senhor, dentro ainda desse texto falando a respeito do amor, faça com que cresça este amor em meu coração. Pai, eu estou com sentimentos de raiva para com algumas pessoas, mas eu quero que o Senhor me ajude a perdoar e praticar o amor mais e mais. Eu não aceito ódio, eu não sou filho do ódio, mas sim, eu sou filho, o teu filho, o filho do Deus do amor. Muda isso em mim. E você começa a orar a palavra de Deus. Você começa a orar a palavra de Deus. Você começa a falar com Deus a respeito desta palavra. Você começa a pedir a transformação através dessa palavra que é infalível. E a palavra começa a mostrar quem você é verdadeiramente. E Deus, Ele começa a te transformar dia após dia. E por último, eu não esqueci não. Coloque sobre ele as suas petições. Sabe, queridos, antes de falar aqui, como eu disse no começo, não é nada rígido, não é nada engessado. Às vezes você vai chegar lá, algo importante, se acerte, como a gente falou no começo, tire um tempo de qualidade, aí você vai discernir, isso é importante, compreender a presença do Senhor no seu quarto. Aí vai ser um momento que às vezes você vai ler sua Bíblia ali, e Deus vai falar com você, e você vai fazer do seu jeito, não é nada engessado, mas vamos fazer com qualidade. Eu estou falando isso porque eu compartilhei com a minha esposa, falei, amor, eu ouvi algo tão legal e eu comecei a colocar em prática, assim como eu falei no começo, e algo começou a frutificar em minha vida. Eu comecei a viver o sobrenatural e está sendo tão tremendo, tão maravilhoso. Coloque sobre ele as suas petições também. Coloque a sua família. Você já sabe disso. Trabalho, a sua casa, a sua vida. E deixa eu falar algo para você. Fazendo isso com constância, a sua vida nunca mais será a mesma. Daniel capítulo 1, versículo 8, fala que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Daniel, ele firmou no seu coração. Ele decidiu. Há um grande poder na decisão. Quer praticar? Eu quero praticar um tempo diário, uma vida devocional. Decisão. O título da mensagem: comprometidos com o secreto. Se comprometa. Esses dias atrás estava vendo algo de um influenciador, algo secular, que levantava todos os dias às 5 horas da manhã para correr. E um dos seus seguidores perguntou para ele: como que você consegue levantar todos os dias 5 horas da manhã para que você possa correr? Sabe qual foi a resposta dele? Simples, mas que também, puxa vida, que legal. Ele falou: eu faço isso por causa do meu comprometimento. Eu me comprometi a fazer isso. Porque se eu depender das minhas vontades, se eu depender da minha disposição, eu não vou conseguir. Sabe aquele dia que você levanta e fala: hoje não tem como. Eu não vou levantar por nada.
Mas se você estiver comprometido com o seu propósito, você vai conseguir. É necessário ter um comprometimento. E por último, o último texto, para que a gente possa orar. Salmos 37, 4. Diz assim a palavra de Deus: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe, queridos, não é por força, não é por violência, não é porque ninguém mandou. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em buscar a presença de Deus. Deleite-se na presença dEle. Tenha um momento de alegria, de amizade, de conversa, de diálogo na presença do seu Deus. E a nossa vida, ela será transformada pela presença. Comprometidos com o secreto, transformados por essa gloriosa presença. Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos e vamos orar. Você está com seus olhos fechados. Você está disposto a se deleitar nessa presença? Eu vou orar, mas eu quero que você também ore aí no seu lugar. Eu não sei como está a sua vida, o Senhor conhece. Essa é uma noite de concerto. Talvez você ainda precisa de uma organização no seu tempo. Talvez você ainda não tenha feito dessa forma, com alguns princípios que nós comentamos. Chegou o momento de você orar ao seu Deus que está neste lugar. Pai, nós agradecemos imensamente o Senhor, Pai. Pode orar aí no seu lugar. Fale com Deus. Agradecemos por Tua palavra, que é viva e que é eficaz em nossas vidas. O que é a nossa vida, Pai, sem a Tua palavra? O que é a nossa vida sem a Tua presença? Assim como diz Pedro, ó Pai, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sem Ti nós não somos nada. Como diz a Tua palavra, sem mim nada nós podemos fazer. Eu peço que o Senhor, ó Pai, nesta noite, transforme, ó Pai, histórias nesse local. A começar pela minha vida. Nós queremos, ó Pai, a cada dia seguir a Tua direção. E para isso nós precisamos estar todos os dias diante da Tua presença. Sim, nós podemos falhar, mas Pai, nos ajude em nosso compromisso diário com o Senhor. Obrigado pela vida, Pai, desta igreja. Obrigado, Pai, pelo compromisso de cada um neste lugar. Obrigado porque eu sei que aqui existem homens e mulheres de Deus que são apaixonados e que buscam, ó Pai, verdadeiramente a Tua presença. Assim nós oramos, Pai. Assim nós oramos, crendo que isto é só o começo. Assim como foi falado aqui esta noite, a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar até os dias de Cristo Jesus. Se você aí no seu lugar teve uma experiência gloriosa com o Senhor, não por palavras de homens, mas porque Ele está nesse lugar, glorifique a Deus no seu lugar e aplauda o nosso Senhor que é santo.
que é digno. Obrigado, Senhor. Amém? Estenda assim as suas mãos. Eu vou despedir vocês. Depois que eu despedir, não saia correndo, né? Tem ali agora um alimento físico ali fora, né? Tem um pastel abençoado. Algumas pessoas aí já separaram, já pediram, né? Acredito que vai ter mais ali para vender também, tá? Então, não saia correndo. Apesar disso, tem um tempo de comunhão ali com seus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas do nosso Senhor espalhadas pela face dessa terra. E você aí no seu lugar possa concordar comigo dizendo amém, amém e amém. Dá um abraço aí no seu irmão. Glória a Deus. Cumprimente ele. Dê uma palavra de vitória em nome de Jesus.